Shalom Aleichem, seja bem-vindo ao comentário semanal da Parashá. E nessa semana vamos falar um pouquinho sobre a Parashá Shelach. Shelach, enviar, conta a história de espiões israelitas que viajam para Canaã, o relatório negativo que trazem de volta e a punição resultante decretada sobre os israelitas, vagar no deserto por mais de 40 anos e morrer. Termina com leis sobre sacrifícios, a história de um homem que profana o Shabat e o mandamento de usar franjas rituais. Provavelmente você já passou pela seguinte experiência. De repente você está ali conversando com alguém, mas algo inusitado acontece, ou a pessoa fala alguma coisa um tanto quanto esquisita. E aí de repente ela muda de assunto como se nada tivesse acontecido. Pois é, a Parashá Shelach, de modo geral, ela está dividida em duas seções. A primeira relata o episódio dos 12 espias e a segunda fala um pouco a respeito de mitzvot, mandamentos. E quando nós estamos fazendo a leitura dessa porção, a impressão que temos é que saímos de uma sessão para outra e elas não apresentam uma conexão entre si. E pior, dada a relevância do acontecimento no episódio dos espias, parece que Deus simplesmente muda de assunto, como se nada tivesse acontecido, e segue falando sobre mandamentos na maior tranquilidade. Mas, como as aparências enganam, na verdade, as duas sessões da porção Shelach tratam a respeito de um único tema, a confiança que nós devemos ter em Deus. Os espias eles foram desafiados a confiar em Deus, quando eles foram colocados diante de uma situação que poderia fazer com que eles se acovardassem, e foi o que aconteceu. A nossa relação com o Eterno e com os mandamentos não é diferente. Constantemente nós sabemos o que devemos fazer, mas somos desafiados a obedecer a Deus numa realidade de tantas dificuldades que se apresentam diante de nós. Dentro desse aspecto, nós precisamos cuidar com as justificativas ou com as calúnias, porque de certa forma uma justificativa ela tende a distorcer e acaba sendo também uma mentira. Por que isso? O Talmud ele fala que os espias eles trouxeram um relato positivo. Eles falam, Moshe, é verdade, a terra mana leite e mel, mas as pessoas que lá habitam são ferozes e nós não podemos contra elas. E dentro desse raciocínio o Talmud pergunta por quê? Por que eles trazem uma notícia positiva para na sequência falar mal da terra? E a resposta é que nenhuma calúnia é efetiva se ela não começar com uma verdade. E às vezes nós acabamos agindo da mesma forma. Trazemos justificativas ou começamos com um argumento muito bom para depois revelar realmente o que tem no nosso coração. Então essa é uma grande lição que nós precisamos aprender. A ter bons olhos, confiar e obedecer a Deus sabendo que Ele tem sim o melhor para nós. Outro ponto interessante que o Talmud apresenta é a gravidade do pecado dos espias. Porque eles falaram, não poderemos subir contra esse povo, eles são muito fortes para nós. O Rabino Hanina diz, substitua o muito forte para nós por muito fortes para Deus, indicando que o Eterno, o dono da terra, ele seria incapaz de expulsar as pessoas que ali a habitavam. Então nós vemos que realmente a Parashá fala sobre confiança. E às vezes a nossa falta de confiança em Deus nos leva a grandes erros a ponto de agir com Deus como se Ele fosse incapaz. A grama murcha, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Aqui o assunto é comparável a um rei que tinha um amigo. Agora ele fez um acordo com ele e disse-lhe, venha comigo e eu lhe darei um presente. Ele foi com ele, mas morreu. O rei disse ao filho do seu amigo, embora seu pai tenha morrido, não retiro o presente que prometi dar a ele. Venha e pegue. O santo bendito seja, disse a Moisés.
embora os seus ancestrais tenham morrido, eu havia concordado com eles em dar-lhes a terra. Eu não vou voltar atrás em minha palavra. Então o santo disse: envie homens. Mas, apesar disso, a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Uma pergunta que nós encontramos no estudo da Parashá Shelach é se os espiões merecerão um lugar no mundo vindouro. Bom, o Zohar, ele classifica o pecado dos espias como difamação. E ele também nos traz uma perspectiva mais profunda da gravidade desse pecado, porque ele compara a difamação que os espias fizeram contra a terra e contra o próprio Deus perante o povo de Israel, como a difamação de uma virgem, quando um homem casava-se com uma virgem e saía espalhando por todo o povo que aquela mulher não era virgem. Mas, mesmo diante dessa gravidade, o Zohar ele diz que a sentença e a punição dos espias foi meramente a morte naqueles dias, mas que eles merecerão um lugar no mundo vindouro. Já o Tratado de Sanhedrin, ele traz o seguinte para nós: os espiões não têm uma porção no mundo vindouro. Como o versículo declara, os homens que fizeram um mau relato sobre a terra morreram na praga diante de Deus. Eles morreram neste mundo e na praga, indicando no mundo vindouro. A geração do deserto não tem nenhuma porção no mundo vindouro e não levantará para ser julgada, como o versículo afirma. Eles encontraram seu fim no deserto e ali eles morreram. Agora nós vamos para a parte que para mim é a mais importante, a mais elevada, quando nós falamos de Yeshua, o nosso Messias. Nós sabemos que Moshe ele é um arquétipo do Mashiach, e ele foi um homem que Deus escolheu para tirar o povo de Israel do Egito, conduzi-los pelo deserto e levá-los até uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E durante toda essa jornada, o que o povo de Israel contemplou foi a Shekhinah divina, a glória de Deus. E então Moshe envia 12 espias para contemplar mais uma vez a Shekhinah, a glória de Deus. E é justamente isso que o Zohar diz que foi difamado, a Shekhinah divina. Agora, por sua vez, nós traçamos um paralelo entre Moshe e Yeshua. Moshe, o arquétipo, Yeshua, o Mashiach. Moshe envia 12 espias que caminharam com Moshe durante toda aquela jornada do deserto, contemplando a glória de Deus. Yeshua, por sua vez, envia seus 12 discípulos que caminharam com Yeshua durante todo aquele período e que também contemplaram a Shekhinah divina. Mas aquela geração que andou com Moshe não deu crédito a Moshe e diretamente também não creram em Deus. E olha quando nós trazemos isso para a perspectiva do Mashiach, em Yohanan, no capítulo 14, a partir do verso 1. Yeshua disse: não fiquem aflitos, creiam em mim e creiam em Deus. Olha, crer em Deus é crer em Yeshua, crer em Yeshua é crer em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E assim como Moshe enviou seus 12 espiões para contemplar a terra, Yeshua agora envia seus 12 discípulos, que contemplaram a Shekhinah divina e propagam por todo mundo, até chegar a nós a mensagem das boas novas do reino de Deus. Diante de tudo que foi falado até aqui, eu gostaria de extrair uma reflexão central. Será que nós precisamos ver para crer? Olha como a Parashá dessa semana começa. Deus falou a Moshe dizendo: envie homens por você mesmo. Deus sabia o que iria fazer, mas aquela geração, aquelas pessoas tinham uma demanda, uma necessidade que eles precisavam ver para crer. E mesmo vendo, eles não creram. Eles viram com os olhos, mas não enxergaram com o seu coração.
E olha o que o texto de Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 16, nos relata. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Será que nós precisamos ver para crer? Sim, mas não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. E o que fé tem a ver com visão? O texto de Hebreus também nos explica e dá talvez o melhor fundamento, a melhor descrição para a fé nesse aspecto. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E finalmente, para encerrar, estou deixando aí na tela para vocês o resumo das leis contidas na Parashá Shelá. E hoje eu quero falar a respeito desses dois mandamentos que estão interligados entre si e que tem tudo a ver com o tema central aqui do que nós abordamos, que é a visão. O mandamento do tzitzit e o mandamento de não andar segundo o que o coração sente e o que os olhos veem. Então olha só que interessante o que a Halahá nos traz a respeito do tzitzit. O preceito do tzitzit é de tal importância que é comparado ao cumprimento de todos os mandamentos. Conforme foi dito, e o vereis, o tzitzit, e lembrareis de todos os mandamentos de Deus. A palavra tzitzit tem um valor numérico de 600 e acrescentando 8 fios e os 5 nós, totalizamos então 613, que são os 613 mandamentos do Eterno. Deus abençoe e até a próxima!